Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 23 de janeiro. Ibovespa apresentando aqui uma queda de 1,27%, nesse momento está dentro do leilão, então pode alterar um pouco essa variação aí de 1,27%, mas o fato é que o Ibov no pregão de hoje gera uma sinalização de baixa, a formação de um topo, mas ainda dentro de uma tendência de alta, com a possibilidade de se ter uma correção. O primeiro nível de suporte para o Ibov seria na faixa dos 80 mil pontos, número redondo, e abaixo disso o topo anterior aqui na faixa dos 79.414 pontos. Então seriam os primeiros suportes para o índice. Abaixo de 79.414 a gente teria 78.163, que é essa formação aqui de fundo para o índice. Então nesse momento o Ibov gerou no pregão de hoje a primeira sinalização para se ter uma correção desse longo movimento de subida, um mercado um pouco mais esticado para cima. Anula essa sinalização negativa do pregão de hoje se conseguir romper aqui 81.675. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço. Aproveite também para se inscrever aqui no canal de forma gratuita para receber as notificações de novas análises e novos vídeos de aprendizado. Futuros, G60 finalizou a tendência de alta e já está numa sinalização de tendência de baixa, gerando aqui um pivô de baixa no gráfico 60 minutos em cima de um patamar de suporte. Então vindo aqui para baixo dos 80.880 pontos, confirma ainda mais essa tendência de baixa pelo gráfico intraday, pelo gráfico 60 minutos, e apoiando um pouco mais a operação na ponta vendedora, a não ser que gere alguma sinalização muito relevante aqui para cima no gráfico 60 minutos para apoiar a operação na ponta compradora de day trade. Então seria a possibilidade de se trabalhar mais na ponta compradora. Se abre aqui subindo e gera alguma sinalização para baixo, respeitando principalmente essa faixa de pontos aqui em torno de 81.200 até 81.300, essa região aqui de fundos anteriores, isso traria a possibilidade de se trabalhar um pouco mais na ponta vendedora de day trade, buscando a venda, por exemplo, através de topos descendentes no gráfico de 10 ou 15 minutos, ou até mesmo no gráfico de 5 minutos. No dólar, no pregão de hoje, o dia de hoje foi de forte alta, uma alta realmente muito relevante para o dólar, 1,15%, a sinalização de fundo e um sinal de final de tendência de baixa pelo gráfico diário. Então, dentro do que eu tinha até comentado na última videoanálise, se superasse aqui essa região de 3.245, seria um sinal de final de tendência de baixa no gráfico diário. Então, isso aconteceu. Olhando para o gráfico de 10 minutos, eu recomendei uma compra no pregão de hoje. A recomendação de compra aconteceu aqui na superação da máxima desse candle. Essa compra foi executada em 220 e atingiu o objetivo aqui nesse patamar, na faixa ali dos 228. Essa compra então gerou sucesso e observe que ainda ganhou bastante força para cima, mas enfim, foi uma operação com um ganho de 0,25% e isso representou um crescimento de 0,36% no capital total em cima da operação do dólar. Para o próximo pregão, olhando para o gráfico 60 minutos, a gente tem aqui uma tendência já de alta pelo gráfico 60 minutos, uma correção um pouco maior aqui no tempo em relação a toda essa movimentação aqui para cima, é o que seria mais interessante para pensar em atuar a favor da tendência do gráfico de 60 minutos, ou seja, buscando fundos ascendentes no gráfico de 10 ou 15 minutos seria algo interessante. Para a ponta vendedora, se abrir subindo e gerar topo aqui no G60, é que seria algo mais interessante para buscar operação de venda. Fora isso, o foco seria mais operação na ponta compradora após alguma sinalização de alta no gráfico 60 minutos. Seguindo aqui para a PTR4, Petro no pregão de hoje, queda de 1,19%, segue numa correção um pouco mais lateral desse último movimento de subida, na verdade de todo o movimento de subida. Então essa correção ampliando um pouco mais no tempo, seria algo mais interessante para se buscar a operação de compra aí em cima da Petro em termos de swing trade. Pelo gráfico aqui de 60 minutos, olhando para o gráfico de 60 minutos, a perda da mínima do pregão de hoje reforçaria um pouco mais a chance de anular a tendência que nesse momento está de forma indefinida e confirmar aqui uma tendência de baixa pelo gráfico intraday, ampliando a chance de correção um pouco maior da Petro, onde teria um suporte mais próximo aqui na casa dos R$ 17,65 e ainda considerando o topo anterior do gráfico semanal, 17,44, seriam os dois níveis de suporte que eu vejo assim com uma relevância um pouco maior para a Petro nesse momento. Na Vale 3, dia de forte queda de 4,17%, só observando aqui para ver se já saiu do leilão, então fechou aí realmente com queda de 4,17%, a Petro aqui acabou de sair do leilão com queda de 0,97%.
Então, olhando para a Vale, essa região aqui que foi perdida, a Vale então monta aqui uma certa tendência de baixo, um movimento de baixo pelo gráfico semanal, anulando a possibilidade num primeiro momento de entrar na ponta compradora em termos de swing trade a favor de uma tendência. Então a ação tem agora um patamar de teto, de resistência, aqui um suporte foi perdido na faixa dos 42,30, inclusive perdendo suporte com gap. Aqui um gap aqui na faixa dos 42,22. Então de 42,22 a 42,30, primeira zona de resistência para a Vale 3 nesse momento. Olhando para o suporte imediato que eu identifico, além dos R$40 número redondo, tem aqui um gap em R$40,26, um gap que continua aqui em aberto na Vale. Então seria essa primeira zona de suporte para Vale, R$40,26 a R$40 número redondo. Na sequência, BBSE3 ativo que está dentro de uma tendência de alta e fez algo relevante. Se a gente olhar para o gráfico um gráfico mensal, cheguei até a comentar, era um ativo que eu cheguei até a anotar na perspectivas para 2018. Então na hora que ela saísse dessa região, então ela está saindo dessa região, então uma região de bastante indefinição pelo gráfico mensal, que pode trabalhar ali num cenário bem positivo para operações na ponta compradora. Então dentro desse movimento que ela fez e dentro desse processo de correção que ela está fazendo, o ideal é que se gerasse uma correção um pouco maior no tempo para buscar compra aí de fundo ascendente no gráfico diário desse ativo, até porque o movimento do gráfico semanal já foi um movimento bem prolongado para cima, gerando inclusive um pivô de alta, uma tendência de alta de médio a longo prazo em cima de BBSE3. Então um cenário mais favorável nesse papel para se buscar seja compra de swing trade ou mesmo de position trade através de correções ali no gráfico semanal. Sabesp, ativo também que encontra-se ainda em tendência de alta, gerou aqui um bom rompimento depois de uma movimentação mais de indefinição, ela consegue aqui um rompimento, um forte candle de alta. Nesse momento o principal suporte dela está na faixa ali dos 34,89 a 34,60. Nessa faixa de preço, uma correção até um pouco maior aqui, pelo menos mais um candle seria mais interessante. Para se buscar uma compra aqui de fundo ascendente nesse papel seria uma das alternativas. E a outra, compra ali de rompimento dessa região ali dos R$36. BBS3 ativo dentro de uma tendência de alta, um movimento mais prolongado para cima, também trabalhando dentro de um processo de correção, assim como eu comentei agora em SBSP3. Da mesma forma, se tiver mais um a dois candles aqui corrigindo, seria mais interessante para se buscar essa compra em cima de BBSE3, a favor ainda de um movimento de alta no gráfico semanal, onde o principal nível de resistência pelo gráfico semanal em cima de BBS3 está localizado aqui na faixa dos R$37,18 até uma região de 37,45, que seria o principal nível de resistência desse papel. Logo, movimentações aqui de correção no gráfico diário com fundo ascendente, mais interessante para se buscar compra no ativo. Por último aqui, CESP6, a operação foi encerrada no pregão de hoje, uma operação de compra que a gente estava com a linha aberta, ela chegou a abrir bem o pregão, conseguindo nesse candle aqui do G60, primeira hora de pregão, romper essa resistência, gerando sinal de pivô de alta no gráfico diário, só que pelo G60 não conseguiu gerar nova máxima na sequência. Eu reposicionei o stop para baixo da mínima dessa primeira hora de pregão, ou seja, no meu modo de ver, depois de ter rompido essa resistência com a boa primeira hora de pregão, não seria mais interessante voltar para baixo da mínima do dia, e por esse motivo essa operação foi encerrada aqui, ainda com um leve ganho de 0,77%, representando um crescimento de 0,13% do capital total. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.